Shalom, minha galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma reflexão filosófica do nosso material, do nosso conteúdo, do nosso volume número 2, o último capítulo desse volume. Hoje nós vamos refletir, meus filhos, sobre o sonho e a realidade. Você sabia, meus filhos, que toda noite você sonha quando está dormindo? Você sabia que não há uma noite, não há uma vez quando estamos dormindo, não há noite que não sonhamos? Toda noite quando você dorme, você sonha. E por que eu não me lembro, professor? Muitos fatores, né? Muitas vezes é porque o seu próprio inconsciente acha que aquele sonho não é importante para você, tá? Então, por isso você não se lembra. Mas nós vamos refletir nesse nosso conteúdo dois pensadores, né? Novamente o René Descartes e também o Freud. E vamos refletir sobre a diferença entre sonhar dormindo e sonhar acordado. Tá? Então aí na tela, meus filhos, sonho e realidade. Imagine se de repente você abrisse uma janela e do outro lado pudesse olhar para aquilo que deseja, mas considera impossível o que jamais existiu ou aconteceu. Todas essas coisas estariam lá, do outro lado da janela, prontos para serem observadas, sentidas, pensadas. Imagine se você abrisse a janela dos sonhos. O que haveria do outro lado esperando pelo seu olhar? O que você sonharia? Sonhar é como atravessar uma janela que se abre para um mundo diferente do que sonhamos. Um mundo imaginário no qual o possível e o impossível se encontram no mundo dos sonhos. Tudo pode parecer tão real que ficamos na dúvida se estamos do lado de cá ou do lado dessa janela. Somente percebemos que estamos sonhando no momento em que o sonho termina. Mas será que ele termina mesmo? Então, René Descartes fez uma perguntinha para a gente, não é? Quem nos garante, meus filhos, se nós estamos dormindo ou não estamos sonhando nesse exato momento? E se essa aula for apenas um sonho? Será que você não está sonhando em estar assistindo essa videoaula? Como você provaria para o professor que isso não é um sonho? Tá? Então, o René Descartes vai perceber que há uma íntima ligação, uma mistura entre o sonho e a realidade. Quem está dormindo está sonhando, muitas vezes, não é? Tem pessoas que têm sonho, pesadelo, acorda até chorando. Tá? Então, como se o mundo real ele fosse transmitido para o sonho. E o sonho fosse trago, né, para o mundo real. Mas qual é a diferença, meus filhos, entre sonhar acordado e sonhar dormindo? Tá? Então, sabemos que dormindo todo mundo sonha. E acordado, todo mundo sonha? Qual é o seu maior sonho? Então, entre essas duas dimensões de sonho, nós temos o sonho dormindo, que é uma reação, não é, do nosso inconsciente, e acordado nós sonhamos uma ação da nossa consciência, né? Então, o sonhar acordado está relacionado com o ideal, com o objetivo, com o desejo de ser, ter ou alcançar alguma coisa. Então, se você sonha acordado, tem esse ideal, não basta somente sonhar, você tem que lançar-se para realizar e buscar esse sonho. Em vista disso, dando continuidade, então, qual é a diferença, professor, entre sonhar dormindo e sonhar acordado? Nós temos que compreender que são duas formas de sonhar diferentes. O sonhar dormindo, ele é espontâneo, ele vem, não é, sem a nossa vontade, sem o nosso querer. Já o sonhar acordado, não. O sonhar acordado ele está muito relacionado com os nossos olhares, com a nossa imaginação. Então você diz assim, professor, eu sonho em ser um profissional X no futuro. Professor, eu sonho em ser um jogador de futebol. Professor, eu sonho em ser uma boa professora. Então, esse sonhar é diferente. Qual é a diferença, professor?
esse seu sonho acordado, ele é um ideal, ele é um objetivo. Por isso que sempre na minha primeira aula eu digo para vocês, não é? Sonhe. O que você quer ser quando crescer? Porque se você sonhar, se você acreditar, você vai buscar meios para realizar esse sonho. Cada um de vocês é como uma semente. Uma semente por si só, ela em ato é uma semente, mas em potência ela é aquilo que ela poderá vir a ser. Então, se você pegar uma semente de caroço de feijão, o grão de feijão, ele é um feijão ali, não é? Em potencial, em concreto, ele é um caroço, ele é um grão, tá? Mas, em potência, dentro daquele grão, existe um pé de feijão. Se você colocar ele numa terra fértil, não é? E regar, ele vai nascer. Vai nascer, vai crescer e vai dar muitas barras de feijão. Assim somos nós, assim somos vocês, crianças. Dentro de vocês há o potencial do futuro profissional que você quer vir a ser, tá? Então, é justamente você acreditando, sonhando nisso que você vai buscar essa realização, não é? Então, os artistas, não é? Quando eles elaboram uma música, quando eles elaboram uma pintura, uma obra de arte, né, um poema, é porque eles imaginaram, eles sonharam e produziram aquilo. Então, o artista, ele imagina, ele pensa, ele sonha e ele realiza, não é? Essa obra concreta, ok? Na tela de vocês aí traz o tema Arte dos Olhares. Então, a arte é uma maneira de expressar o que vemos, imaginamos, pensamos. Como forma de expressão, ela se relaciona com a beleza, porque traz à mente o que antes não era visível, audível, sensível. Além disso, por meio da arte, sonhamos, tornamos possíveis relações. São exercitadas e pontes são construídas, ligando diferentes formas de observar, sentir, pensar e conhecer. Afinal, por meio da criação artística, podemos conhecer outras pessoas e culturas, outros pensamentos, olhares e outras sensações. Trata-se de arte. Muitos são os adjetivos e muitos são as inspirações. Agradáveis ou não, alegre ou triste, clara ou confusa, maravilhosa ou esquisita. A história da arte nos mostra que nem sempre os artistas pensaram e se expressaram de formas semelhantes, porque em cada tempo, em cada região, a arte é de todos, mas também é só do artista. É essa grande variedade que torna a arte tão especial. Além disso, ela não se esgota, pois durante toda a vida o ser humano continua desenvolvendo sua capacidade de criar e inventar. Então, meus filhos, a arte ela é uma expressão do nosso pensamento. A arte ela é uma expressão da nossa imaginação. E é muito interessante falar de arte e a filosofia ela tem uma área específica, não é, para trabalhar a arte enquanto estética, não é? A arte enquanto uma dimensão do ser humano. Então é muito importante porque quando se trata do artista, o artista, se ele sofre, ele é inspirado a produzir arte. Se ele está feliz, da mesma forma ele produz arte. Não é? Então, nós, meros mortais, não é? Se a gente está triste, a gente não tem ânimo, não tem inspiração para nada, não é? Já feliz, muitas vezes, não tem tanta inspiração assim. Os artistas são diferentes, tá? Por isso, os filósofos diziam, não é? Que o artista, eles eram inspirados pelos deuses, ok? Então, meus filhos, dando sequência aí no material de vocês, na página 17, novamente vem o filósofo René Descartes. Falar para vocês que a gente ia falar muito sobre ele, vamos falar, tá? E agora ele vem tratar sobre essa relação entre a realidade e o sonho, tá? Então, na realidade, o René Descartes, o que ele fez foi essa seguinte interrogação, não é? Como podemos ter certeza de que não estamos sonhando neste exato momento? Como você, criança, comprovaria para o professor Levítico que essa videoaula não é um sonho?
E se você estiver apenas sonhando e está assistindo essa aula? Como você me comprovaria isso? Por quê, professor? Porque o René Descartes, né, ele percebeu nos seus estudos que muitas vezes a gente, quando sonha, há uma mistura entre a realidade. Então, quando estamos dormindo que a gente sonha, aquilo é tão real que só vamos dar conta que era um sonho quando se acorda. Mas dormindo não havia diferença, distinção entre a realidade. Por isso ele vai questionar, não é? Ele vai brincar sobre essa relação do sonho e a realidade, tá? Então, na realidade, o que ele vai fazer essa interrogação e ele vai investigar, não é, a dimensão do sonho, todos nós sonhamos, e há uma relação, uma diferenciação entre o sonho e a realidade, também no mundo concreto, meus filhos. Então, eu digo assim, qual é o seu sonho? O que você quer ser no futuro? Ah, professor, eu quero ser isso no futuro. Ok, sonhar é interessante, mas se você não buscar a realização desse sonho, dificilmente você vai realizá-lo. Então, se você quer ser alguém, não é? Você sonha em ser alguém importante, alguém que possa, não é, ajudar a sua família, ajudar a sociedade, ajudar a comunidade e a si mesmo, se você sonha nisso, então acredite, busque, não é? Estude, pesquisa, faça as atividades, não fica, não é somente preso diante do desejo de querer ser e nunca buscar alcançar os seus sonhos. Vocês conhecem a minha história, né, que eu já falei para vocês, como, não é, eu realizei os meus sonhos, não é? Como minha mãe me inspirou a sonhar. Ela sempre perguntava, meu filho, o que você quer ser? Como você quer estar quando você tiver 35 anos? Já contei essa história para vocês, né? Vocês sabem como eu me projetei a realizar o meu sonho. Com a graça de Deus, não é? Consegui muitas coisas. Então, meus filhos, para encerrar aí no material de vocês, na página 18, traz aí o filósofo, não é? Psicólogo, psicanalista, Sigmund Freud, tá? Então, Freud, na tela de vocês está aí, não é? Do século XIX, um médico chamado Sigmund Freud pensou a respeito da função dos sonhos na vida dos seres humanos e publicou um livro muito importante para essa área do estudo, denominado, né, o livro de interpretação dos sonhos. E aí, eu tenho um aluno que está no 9º ano agora, né, que quando ele teve essa aula, ele ficou tão inspirado, ele comprou esse livro do Freud para ler, não é? Interpretação dos sonhos. E é importante esse livro, porque o Freud vai tratar dos sonhos de uma forma, não é, na visão psicanalista. Então, ele pergunta, né, por que sonhamos, professor? Por que nós sonhamos? E aí o Freud, na sua visão de psicanalista, de psicólogo, ele vai dizer que nós sonhamos por 2 motivos. O sonho ele se realiza pelo trauma ou pelo desejo, tá? Então o sonho, todo sonho ele simboliza isso. Ele simboliza um desejo ou ele simboliza, não é, um medo. Ah, então imagine aí, você assistiu aquele filme de terror sozinho ou acompanhado e foi para o seu quarto dormir só. E aí você sonhou, não é aquele sonho, aquele pesadelo. Por quê? Porque você ficou envolvido, impactado com o que você assistiu. Então, se você deseja algo, né? Você deseja fazer uma viagem, você deseja voltar para a sala de aula, né? Nesse momento nós estamos voltando agora nas aulas presenciais. Quantos de vocês não sonharam com seus colegas estudando em sala de aula, dos professores? Por que isso aconteceu? Por causa do desejo de voltar à sala de aula, ok? Então, meus filhos, respondam aí a página de vocês, a partir desse conteúdo, página de vocês, 15, 14 até a 21, tá? Os exercícios. Depois a gente vai vendo o que faz mais adiante. Abraço no coração de todos vocês, que Deus possa vos abençoar, vos guardar, vos proteger sempre. Amo todos vocês e até mais.